Olá, meus irmãos. Vamos falar aqui rapidinho sobre um tema muito importante para a nossa meditação diária. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Fala o seguinte: Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e nunca jamais pecarás. Repetindo. Eclesiástico 7,40. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e nunca jamais pecarás. Nós somos chamados a meditar diariamente, ou ao acordar, ou nos preparando já para nos recolhermos e dormirmos, ou até mesmo durante o dia, ou durante momentos de decisão, momentos de tentação, meditar sobre essas verdades eternas que são os novíssimos. Nós precisamos saber que o céu é eterno, que o inferno também é eterno, que existe um juízo particular, que existe um juízo final, que existe uma consequência dos nossos pecados. Devemos de fato acreditar na misericórdia de Deus. No entanto, não devemos brincar com ela, nem abusar, nem zombar da misericórdia divina. Infelizmente, esses temas como purgatório, inferno, céu, juízo final, juízo particular, preparação para a morte, são temas vistos de forma com um olhar atravessado. Parece que uma pessoa que fala sobre esses assuntos é alguém tristonho, depressivo, maluco, quadrado, tirânico. E nós sabemos que não é por aí. Temas como esse, como o céu, o inferno, o purgatório, juízo final, juízo particular, eram temas de meditações contínuas dos nossos grandes santos, santos e santas. E não seria o contrário para nós, não deve ser. Infelizmente, nos sermões, raramente você verá essas meditações. Nas pregações dos próprios leigos, você verá quase que extinto esse tema. E quando falam sobre este tema, às vezes até distorcem, né? Ensinam o que a igreja não ensina. Então é preciso meditar com afinco esse tema. Não é um tema para causar um pânico nas pessoas. É um tema que é nos proposto para a meditação. A própria oração mental, ela está ligada a meditações sobre verdades eternas. E os novíssimos são verdades eternas. A gente precisa ter uma base sólida sobre a doutrina dos novíssimos, mas também aquilo que os santos experimentaram de forma mística, pelas suas revelações privadas, nos ajudam a tirar um grande tesouro, um grande proveito. Existe um documento da igreja, o Danzig, né? O compêndio de símbolos da igreja, tem uma parte lá, onde ele mostra um documento, eu não sei se é do Concílio de Trento, agora eu não me recordo, onde ele fala que quando nós falarmos do purgatório, a gente não se deve ater muito aos detalhes das penas dos sentidos. Ele não fala com esses termos, eu estou só colocando numa linguagem simples. O que esse texto quer dizer para nós? Algumas vezes, existe o extremo de não querer meditar sobre esses temas, mas existe um outro extremo, qual é? Estudar esses temas meramente por curiosidade. E a gente pode se acostumar com um tema, e esse tema não trazer para nós os frutos devidos. Já pensou você ler vários livros sobre o inferno e acostumar-se a falar sobre esse tema e não deixar que esta meditação transforme mais a sua vida? É complicado.
Um santo, agora que me falha a memória, ele falava o seguinte: quando vier a tentação, medita no amor de Deus. Se a tentação não for embora, medita nas chamas do inferno que te esperam, se tu cederes à tentação. Ou seja, a gente pode ligar os novíssimos com a teologia moral. Porque à medida que eu vou vivendo segundo a vontade de Deus, eu vou caminhando para o céu ou para o inferno. Não existe um meio termo. O purgatório nunca foi um meio termo. Existe uma compreensão muito equivocada do que seja o purgatório. As pessoas acham que o purgatório é para quem quer uma vida mais ou menos. Não quer fazer um sacrifício, não quer fazer uma ascese, então vai fazendo o que quer e vez ou outra se confessa e dá certo ir para o purgatório. Não. É um ledo engano pensar que o purgatório é um lugar dos medíocres, porque escolheram ser medíocres. Tenhamos cuidado, porque se a nossa luta é só para chegar no purgatório, provavelmente a gente vai perder o céu e vai para o inferno. Quando a gente coloca uma meta muito pequena, a gente se perde pelo caminho e cansa. Porque se nós não temos uma finalidade última, que de fato vale a pena, a gente vai de fato cansar, desanimar, não suplicar a graça de Deus, vai relaxar na vida espiritual e pronto, estamos literalmente fritos. Fritos de forma analógica e fritos, um dia, Deus nos livre, no fogo do inferno. Quando nós olhamos para a vida dos santos, qual é o grande prêmio dos santos? Ver a Deus. Qual é a grande pena dos condenados? Não contemplar a Deus. Qual é a grande condenação dos demônios? Não contemplar a Deus. Qual é o grande prêmio dos anjos? Contemplar a Deus. Então, todo ser inteligente, ele passa por uma prova de amor. Não é um teste no sentido de cálculos que a gente acaba tendo uma ideia equivocada sobre isso, né? Não. Mas toda criatura racional, ela precisa decidir-se em amar a Deus ou em não amar a Deus. É preciso uma decisão de amar ou não ao Senhor. Então os anjos tiveram essa decisão. Uma vez decidindo-se em não amar e não servir o Senhor, o que acontece? Eles se tornam demônios. Uma vez os homens escolhendo não amar a Deus e não servi-lo, eles se tornam réprobos, condenados. Só que nós, nesse tempo aqui, a gente decide para sim, ora não, existe ainda essas chances, né? Mas, quando a gente morre, e se morre na decisão de ir para Deus, vai para Deus. Se morre na decisão de não amá-lo, não obedecê-lo, fica sem Deus. É óbvio. É uma decisão nossa de não querer ver a Deus. Claro que é Deus o grande autor, né, da nossa salvação. Porém, se nós não formos dóceis, a coisa não acontece. Nós precisamos cooperar com a graça. Então, às vezes, nós usamos essa expressão. Fulano é danado. E a palavra danado quer dizer aquele que é danificado. Ele tem uma pena, a pena do dano. Essa é a maior pena. O maior castigo é o castigo do dano. O que é o dano? É a privação eterna da visão beatífica. Ou seja, eu não posso contemplar a Deus nunca, nunca, nunca. Esse é o dano. É uma alma danificada que não chegou ao aperfeiçoamento. Ela ficou totalmente imperfeita, danificada eternamente. Então, o que é uma alma danada? É uma alma amaldiçoada, réproba, condenada ao inferno. Então,
Isso é o grande terror, não ver a Deus. E o grande prêmio é contemplar o Senhor. Só que, infelizmente, nós estamos com amor tão medíocre ao Senhor que nós ligamos mais para as penas dos sentidos. Porque no purgatório existem as penas dos sentidos. No inferno existem as penas dos sentidos, só que eternas, né? Ou seja, no inferno existe algo chamado imobilidade, melhor dizendo, imobilidade. A pessoa não pode mover-se, está ali parada para sempre. Ou seja, uma paralisia total. Ali existe outra pena dos sentidos, que é a escuridão eterna. Então, imobilidade, também escuridão eterna. Outra pena do inferno seria o fogo eterno. Outra pena do inferno seria o verme que não morre, como fala a Escritura, seria o remorso. Não é um arrependimento, é um remorso. E esse remorso leva a uma revolta, a um ódio eterno contra Deus. Contra Deus, contra a Virgem Maria, contra os seus santos, contra os anjos e contra todos aqueles que foram para o céu. No inferno, as pessoas, se tiverem pessoas da mesma família lá, elas não vão se amar, elas se odiarão. Elas culparão umas às outras. É o lugar da acusação, do desamor, do ódio, da vingança eterna, do desespero. Então nós precisamos meditar, não para ficar desesperado, mas para examinar como é que está a minha vida. Santa Teresa de Ávila, quando teve a visão do inferno, o Senhor mostrou para ela que ali era um lugar reservado para ela, se ela não tivesse uma vida digna de ir para o céu. Não deixasse Deus conduzir a vida dela. E aquela visão, durante anos e anos e anos a fio, estava ali na mente de Santa Teresa de Ávila. E isso ajudou muito a ela crescer na via de santidade e até acelerar esse processo de santificação. Então não achemos que o inferno é um termo que a gente usa, medieval, até mesmo esse termo medieval é muito mal compreendido, né? E uma caricatura. Depois a gente faz umas lives aí sobre o período da Idade Média, seria interessante também, né? Um pouco sobre a história da igreja. Algumas pinceladas. Mas resumindo, a meditação sobre o inferno nos ajuda dentro da teologia ascética e mística, sim. Nos ajuda dentro da teologia moral. E nos ajuda até mesmo a gente ter na nossa vida fraterna, na nossa vida com o outro, que claro, isso está ligado também à teologia moral, a ter uma postura mais humilde. Porque às vezes nós elencamos muitos erros das pessoas e nós nos colocamos como juízes. Nós podemos julgar ações, mas julgar que alguém está no inferno ou não está, nós não temos essa capacidade. Até porque muitas vezes nós achamos que estamos muito bem e estamos muito mal. Estamos mais perto do abismo do que a pessoa que a gente está achando que está. O dia do juízo final será um dia de grandes surpresas. Talvez pessoas que você acha que está lá nas profundezas do inferno, você esteja enganado. Essa pessoa esteja no céu e seja um grande santo, uma grande santa. E talvez aquela pessoa que você acha que era... Eu não estou falando dos canonizados, mas que você mesmo canonizou em vida e achou que era o maior santo, porque só você achava, essa pessoa pode estar perdida eternamente. São Francisco de Sales, ele dizia que tinha medo que as pessoas o canonizassem, né, sem ser a igreja canonizando, as pessoas. Porque isso levaria as pessoas a não rezarem por ele. Por exemplo, uma pessoa morreu, a pessoa era tão boa, está no céu. Aí não reza pela pessoa, a pessoa está no purgatório precisando de oração,
e a gente achando que ela é santa, não reza por ela. Isso é uma miséria muito grande. Isso é uma desgraça muito grande, porque é uma ingratidão da nossa parte não rezar pelos nossos entes queridos. Ah, tá, com 30 anos que ele faleceu, 40, 50, reze. Sempre na Santa Missa, coloque a intenção pelos seus entes queridos, pelos seus amigos. É um dever de caridade, é uma obra de misericórdia rezar pelas almas do purgatório. Imagine uma prisão pegando fogo e alguém está pedindo água, alimento e pedindo para sair daquele fogo e você nem joga água para ir acalmando aquele fogo e apagando, nem dá comida e nem abre as portas daquela prisão para salvar a pessoa. É assim que nós fazemos em relação às almas do purgatório. Nós fechamos a nossa boca, na nossa memória parece que é apagado e nós não rezamos mais por elas, ou seja, uma falta de caridade tremenda. No dia do juízo final, lá em Mateus 25, fala o seguinte, que uns ficarão à esquerda, outros à direita. É interessante que os omissos, aqueles que são omissos, eles ficarão à esquerda. Ou seja, cruzar os braços é um passo largo, é correr para a perdição eterna. A omissão. Ah, eu sou bem bonzinho, não faço nada. Os que não fazem nada estão já treinando para o inferno, estão imóveis, estão na escuridão, estão no fogo das suas próprias paixões vergonhosas. Então não é cruzar os braços. Quem quer ir para o céu é doar-se, é gastar-se, é ofertar-se, é deixar Deus conduzir, é saída de si de fato. Voltando a Mateus 25, onde fala sobre essa questão da esquerda e da direita, no sentido de os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, o que acontece? Nós vemos ali que o Senhor fala que teve sede e foi dada água a essa pessoa, esse pequenino. A pessoa teve fome e foi dada. A pessoa estava, de fato, sem visitas. E ela foi visitada. Ela era estrangeira. Nós podemos fazer várias interpretações para esse texto. Uma das interpretações é a seguinte: Jesus está no sacrário, no Santíssimo Sacramento, com sede da nossa visita, com fome da nossa visita, do nosso amor. Deus está ali enfermo de amor, querendo ser visitado por nós. Prisioneiro no sacrário, querendo ser visitado por nós. Estrangeiro naquele sacrário, porque ele é do céu. O lugar dele não é aquele sacrário, mas ele está ali para nos amar. E por aí vai. Nós podemos pegar esse texto e entender Jesus pequeno no Santíssimo Sacramento. Mas nós podemos também entender no pobre, que de fato precisa da nossa ajuda. É o pequenino, que está passando fome, frio, sede, está enfermo. Mas também podemos entender as almas do purgatório. Estão com fome da nossa oração. Estão com sede da nossa penitência. Estão enfermas porque nós não oferecemos missa, não colocamos o nome deles mais na missa. São estrangeiras no purgatório, porque o lugar delas não é o purgatório, o lugar delas é o céu. São ali estrangeiras. E nós não acolhemos. Estão nuas porque não foram vestidas da santidade, que é só no céu que elas serão vestidas pela glória de Deus. Ou seja, esse evangelho ele é muito amplo, de Mateus 25. Refere-se aos que precisam, aos pobres, refere-se a Jesus sacramentado, refere-se também às almas do purgatório, é muito amplo, e refere-se a tantas outras coisas. Então fica essa meditação. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, na nossa oração? Nós estamos meditando sobre essas verdades eternas, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o dia da nossa morte, sobre o juízo final, sobre o juízo particular. Repito o que eu li no início, Eclesiástico 7,40. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e nunca, jamais pecarás.
em todas as tuas obras. Lembra-te dos teus novíssimos, e nunca jamais pecarás. É essa amnésia, é esse esquecimento das verdades eternas que nos fazem ser pessoas insuportáveis, pessoas que caem no pecado facilmente. Meditemos mais sobre essas verdades eternas e a nossa vida será transformada. Um abraço para todos.